E aí, pessoal, mais um dia aqui no YouTube. Hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre ansiedade no desenvolvimento. Eu acho que tem aí uma grande massa de programadores que sofrem de ansiedade e ela vem de várias formas. A principal ansiedade que eu vejo, a que eu tenho, é a que eu acho que eu nunca vou dar conta. Essa é a que mais assim me pega, porque é o seguinte: por mais que eu já tenha experiência em começar um projeto do zero, em subir para o servidor, ver as regras de negócio com o cliente, por mais que eu já tenha experiência nisso, toda vez que eu vou desenvolver um projeto novo e eu tenho um prazo para colocar esse projeto em produção, me bate um pouco de ansiedade. Eu fico um pouco aflito de não conseguir entregar o sistema com uma funcionalidade que atenda o que o cliente solicitou. Então, isso vai prejudicando no desenvolvimento. Porque daí o que acontece? Digamos ali, eu já tenho o sistema mapeado, as funcionalidades, como é que vai ser feito o desenvolvimento, já tenho a estrutura do framework, já tenho uma parte do banco de dados, já tenho uma estrutura para o banco de dados. E aí toda vez que eu vou desenvolver, eu acho que uma tela não ficou boa, aí eu vou lá, mudo a tela, faço alterações, faço ajuste. E aí entra numa neurose que é a seguinte: essa tela não tá ficando legal, vou ter que mexer nela. Mas aqui tem uma funcionalidade que precisa melhorar. E isso acontece sempre, é inacreditável. E o que isso traz e o que isso me prejudica? É que eu começo a atrasar o projeto. Eu começo a me enrolar muito com certas funcionalidades que eu poderia fazer de qualquer jeito, passar para a próxima e aí depois voltar para aquela funcionalidade que eu acho que precisa melhorar. E aí eu tenho esse dilema no desenvolvimento, acontecem esses problemas comigo. Aí beleza, tenho esse princípio de não conseguir deixar o sistema de acordo com o que o cliente precisa. Acho que é o que mais me dá gatilhos de ansiedade. E aí o que acontece? Além de eu começar a me enrolar nas funcionalidades, eu começo a entrar na síndrome do impostor. Que eu acho que o sistema não tá bom, que o framework não tá legal, que a arquitetura tá ruim. E aí tem aquela neurose do desenvolvedor que quer planejar para 10 anos o software, sendo que o software vai durar, 5 anos e depois vão deletar ele. Aí já começa a entrar naquela coisa, mas esse sistema não vai ficar escalável, ele vai travar, ele vai trazer problema. É um saco isso. Bem na real, isso é um saco, cara. Então, assim, um esquema que eu tento me conter muito é com essa ansiedade. Eu tô desenvolvendo uma plataforma nova, ela vai ser um SaaS. E nessa plataforma vai ter um sistema de agendamentos, vai ter um módulo de agendamentos. Aí o que acontece? Eu comecei o desenvolvimento desse módulo, ele tá com uma interface bem legalzinha, assim, o visual dele ficou bem legal. Quando abre esse módulo parece a agenda do Google. Aí depois a ideia também é no futuro já fazer um vínculo com a agenda do Google. Então quando o aluno aqui ele tiver uma agenda registrada, já vai aparecer para ele na agenda do Google. Só que eu não usei a agenda do Google, eu usei uma biblioteca que tem a interface semelhante à do Google. Bem fácil de trabalhar com essa biblioteca. Vou até ver o nome dessa biblioteca aqui. Cadê? Deixa eu achar aqui a tela, o JavaScript de agenda. É Calendar o nome dessa biblioteca. Bem fácil de trabalhar com ela. Eu não tive nenhuma dificuldade. E toda dúvida que eu tive eu joguei pro ChatGPT e ele me auxiliou também. Então, extremamente fácil. Aí, o que acontece? Eu desenvolvi essa tela e ela já está com bastante funcionalidades, já tem bastante regra de back-end. Só que toda vez que eu abro a tela de agenda eu sinto que ela não ficou legal, que o pessoal vai ter dificuldade de utilizar.
Só que isso é uma neurose minha, isso é uma neurose de desenvolvedor que já está, sei lá, tanto tempo no mercado tomando pau de cliente. E o pau que eu digo é, tu desenvolve um botão e o cliente tem dificuldade de clicar naquele botão, que é a usabilidade. Acho que usabilidade é um dos bagulhos que mais pega, sabe? Aí eu tô já, sei lá quantos dias mexendo nessa agenda e fiquei acho que umas 2 ou 3 semanas mexendo na agenda, desenvolvendo ela. A parte de back-end eu acho que tá redondo agora. Claro que daqui a pouco vai surgir um outro processo que eu vou ter que adicionar no back-end. Vou ter que fazer alguma melhoria de front. Isso é normal, ainda mais quando o sistema vai... Quando o usuário começa a mexer no sistema, a gente começa a ver as dores que o usuário tem. Ah, tem dificuldade de achar um evento, clicar num botão. Então, assim, isso é evolução. E aí, essa ansiedade é um esquema que eu tento conter. Nos sistemas que eu já tenho há mais tempo, que eles já estão rodando aí há 3, 4 anos, eu tenho a ansiedade de que em algum momento vai dar pau. Porra, minha vida é baseada em ansiedade, porque é foda. Cara, eu tenho uma preocupação muito grande com segurança, só que é difícil da gente ficar controlando 100% do desenvolvimento. A gente vai fazer uma gambiarra ali que talvez tenha uma falha de segurança, e às vezes é um pacote que a gente utilizou, não validou esse pacote, principalmente usando o NPM ali para usar os pacotes de front-end. O que acontece? Tem um monte de falha de segurança. E aí tem detalhes que a gente às vezes entra numa neurose. Então eu estou sempre preocupado com essa parte. Backup, se o sistema vai travar gravemente ou vai ter alguma falha, algum vazamento de dados, alguma coisa assim. Então são neuroses que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Agora esse esquema de tipo planejar o sistema, planejar o software para ele ser escalável, para ele durar anos. No meu caso, são sistemas para pequenas e médias empresas. Eu nunca tive nenhum problema em escalar os sistemas que eu tenho. Já aconteceu. Eu tinha um sistema bem antigo e esse sistema eu desenvolvi quando ele não tinha framework. Quer dizer, quando eu tava, tipo assim, começando a mexer, então eu desenvolvi o sistema sem framework. Beleza. Desenvolvi ele da maneira mais assim, ó, PHP puro com JavaScript, sem NPM, buscando ali de CDN os pacotes pro front. Sistema, assim, muito mal desenvolvido, mas atendia a necessidade do cliente na época. Aí o que aconteceu? Esse cliente ele quis renovar o contrato comigo e ele pediu para melhorar o sistema, para colocar algumas funcionalidades a mais. E aí eu já aproveitei e já meio que refiz todo o sistema de novo. A única coisa que eu não refiz foi o front-end, então eu mantive a estrutura do front-end, mas a parte de back-end eu coloquei um framework, que era o YU, eu não sei como é que pronuncia esse framework. Ele é um framework em PHP, joguem no Google aí, é YUI. É um framework bem robusto, é um framework muito bom de trabalhar também. Eu não sei se ele é tão grande quanto o Laravel, mas ele tem uma complexidade foda, assim. Para desenvolver com ele não é tão fácil. E aí eu comecei a migrar o sistema para esse framework. Não foi um trampo fácil, foi um trampo que me gastou muitas horas de trabalho, mas foi de boa, tipo assim, não foi impossível. E aí, por que eu usei esse framework na época? Puta, eu não me lembro o motivo de ter colocado esse framework. Se já tinha o Laravel, eu realmente não lembro. Eu acho que eu gostei da estrutura de módulos desse framework. Que a gente conseguia fazer uma estrutura de módulos para ele. E aí, nessa estrutura de módulos, eu conseguia separar, por exemplo, uma tela de usuários ali. Eu conseguia colocar dentro de um módulo, dentro de uma pasta chamada módulo, e aí ia estar todo o MVC do sistema ali dentro. Que é a model, a view e a controller, tudo dentro da mesma estrutura de pastas. Então eu consegui eu gostei dessa estrutura na época. Que era um conceito que eu utilizava quando eu desenvolvia sem framework. Eu criava estruturas de MVC para cada módulo, então
tinha um index, recebia requisição, esse index tratava essa requisição e mandava para a pasta do módulo. Aí dentro do módulo tinha a pasta de MVC, Model View Controller, aí batia no controller dentro da model, do módulo, e aí esse controller fazia o processamento ali de acordo com o que era a tela. Então, assim, negócio bem antigo, foi bem quando eu estava startando, assim, na programação com PHP, e aí os sistemas eram feitos dessa forma. Eu tenho aqui muito sistema legado. Se eu abrir meu Git, aqui deve ter uns 20 sistemas legado, coisas que eu já desenvolvi, entreguei, coisas que ficou comigo por um tempo e depois o cliente não precisou mais e cancelou a assinatura. Então, assim, o que eu queria mesmo hoje era conversar sobre esse problema de ansiedade, que a gente tem muita ansiedade. Eu, principalmente, é surreal. Então, galera, vamos tentar controlar a ansiedade e até o próximo vídeo.